Meus irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós estamos estudando a obra Sexo e Destino, que é a 11ª obra da coleção A Vida do Mundo Espiritual, psicografada pelo nosso amado Chico, através do Chico e Ivaldo Vieira, através do benfeitor André Luiz. É uma obra interessantíssima, o próprio nome já diz, Sexo e Destino, que aborda as consequências do sexo desregrado praticado em desalinho, em desconformidade com a lei de Deus, não é? E as consequências do presente, mas também no destino, no futuro, ou seja, as consequências desses atos. É uma obra muito interessante. E André Luiz é uma sua didática maravilhosa para tratar um assunto dessa complexidade e entendendo que um assunto desse não é apenas um fato que acontece junto a criaturas ignorantes, ou seja, que não têm conhecimento de norma, de lei, pessoas sem cultura, etc. Ele trouxe duas famílias muito bem aquinhoadas do ponto de vista econômico e esclarecidas para mostrar exemplos de como esse é um fato mais comum do que se imagina, denotando o estado da humanidade que a gente vive ainda hoje, né? Então ele traz aqui duas famílias, a família Torres e a família Nogueira. Duas famílias bem situadas economicamente falando. A família Torres, que tem o senhor Nemésio, que é o patriarca da família, um homem rico, é um empresário da área imobiliária, casado com a dona Beatriz, e o outro, a outra família, a família Nogueira, que tem Cláudio Nogueira, que é um homem ligado a banco, bem situado, boas posições, e também Dona Márcia. E essas duas famílias, Nemésio e Beatriz, a primeira família, tem um filho chamado Gilberto. E a segunda família, Cláudio e Márcia, tem duas filhas, Marina e Marita. Veja só como é interessante esse estudo e como é lamentável as consequências desses atos infelizes. Dona Beatriz, a esposa de Nemésio, é uma figura boníssima, querida, ligada à caridade, ligada às boas leituras, ligada também à oração, é uma figura que tem méritos, né? E ela é filha de Pedro Neves. E quem é Pedro Neves? Pedro Neves é um benfeitor, desencarnado, portanto, e vive em nosso lar faz um bom tempo, e é um trabalhador do campo da luz, do campo do bem, né? E ele, quando é chamado, porque a filha está muito doente, Dona Beatriz está com câncer terminal, prestes a desencarnar, e ele vem em socorro da filha amada, né? E Pedro Neves, todos nós temos nossos benfeitores, nossos orientadores espirituais, aqueles que nos orientam, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, como diz a doutrina católica. E de Pedro Neves é um benfeitor de nosso lar, chamado Félix, que ele dirige uma instituição em nosso lar, portanto, é uma criatura de bastante destaque, muito conhecimento e serviço prestado. E essa entidade, que é coordenada por Félix, ela é especializada exatamente nas consequências dos atos da sexualidade, do desvio da sexualidade e suas consequências, né? Então, Pedro Neves vem em socorro da filha amada, que está muito doente, e constata fatos dramáticos do ponto de vista do desequilíbrio da sexualidade, notadamente pelo marido de Beatriz, seu Nemésio, um homem de 60 e poucos anos, que tem um relacionamento paralelo com a sua contadora, Marina, que na verdade tem 20 anos de idade, 3 vezes menos de idade do que Dona Beatriz, enquanto Dona Beatriz está muito doente, numa situação muito de prostração. Tá Nemésio, que anda por Marina pelas festas por aí afora, Dona Beatriz não sabe, está muito doente, né? Mas ele andava nas festas, nos locais de bebida, de divertimento, enquanto a esposa estava em casa, moribunda, numa situação muito difícil. Então, Pedro Neves, quando constata isso, e pior, Nemésio, além de ter um relacionamento extraconjugal com a jovem contadora, sua funcionária, ainda traz essa moça, a amante, para a casa dele, com a suposta ideia de que ela poderia ajudar no trato da esposa, Beatriz. Traz essa moça para casa, né? E mais, Nemésio e Marina se relacionam na própria casa dele. É um desrespeito imenso, né? E fala em casamento, tá só esperando a esposa morrer para casar com ela, jura de amor, essa história toda. Isso traz um profundo choque a Pedro Neves, não obstante ele experiência de assistência a entidades no mundo espiritual, mas quando o problema está acontecendo com a filha amada, vendo aquela injustiça profunda, ele desespera, desequilibra, sendo preciso que Félix, o benfeitor de nosso lar, viesse em socorro de Pedro Neves, pelo desequilíbrio dele, né? Mostra como isso toca profundamente quando a vítima é uma pessoa querida nossa, né? Mas não é só o filho do casal, Nemésio
e Dona Beatriz, portanto, Gilberto, que é neto também de Neves, que Neves é o pai de Beatriz, também é uma criatura leviana, que além da menina Marina contadora se relacionar com o pai dele, esposa Dona Beatriz, se relaciona também com ele. Nem o pai, nem o filho sabe, mas ela vive essa triangulação amorosa, né? Em que, na verdade, ela tem a relação triangular e perigosa com o marido, Dona Beatriz, e com o filho dele. Imagina aí o desequilíbrio, o nível de desequilíbrio profundo, né? A outra família, a família Nogueira, também é muito desequilibrada, porque tem Cláudio, o patriarca da casa, o dono da casa, assim dizendo, que é um bancário de destaque, mas profundamente desequilibrado no ramo da moralidade e da sexualidade. É um homem que é casado com Dona Márcia, mas tem relacionamentos fora do casamento, frequenta bordéis, é, gosta de consumir álcool, um pouco de consumo de álcool, viciado em álcool. É uma criatura desequilibrada bastante. Dona Márcia também não fica atrás. Dona Márcia, que é a esposa de Cláudio, também não ama o marido, tem relacionamento fora do casamento, gosta de futilidades, de bebidas, etc, etc, etc. Então, é um casal profundamente desequilibrado. E para piorar a história, as duas filhas, Marina, que é exatamente a contadora, que tem 20 e poucos, 20 anos, que tem relacionamento amoroso com o marido, com o patrão, com o Nemésio, e ao mesmo tempo com o filho dele, com o Gilberto, né? Marina é filha legítima de Cláudio e Márcia, portanto, é uma criatura vulgar. E a outra filha do casal, chamada Marita, essa menina foi adotada assim que nasceu. Por quê? A mãe dela, Aracélia, era empregada, era secretária da casa de Cláudio e Márcia, deixou eles casaram. Uma moça muito boa, muito sensível, muito humilde do interior, muito singela, muito simples, passou a trabalhar com o casal e deu toda assistência ao casal durante muitos anos. De uma hora para outra, Aracélia aparece grávida. Aparece grávida. Tenta-se de todo jeito, Dona Márcia tenta saber quem é o pai da criança, ela não conta para ninguém. Ela engravida e de repente entra numa depressão profunda, profunda, deixando claro, dando a entender que ela tinha sido violentada sexualmente, ou e o seu violentador é alguém muito importante que ela não poderia contar quem era, porque ele poderia causar graves transtornos às famílias, etc, etc. E ela aguentou sozinha o sacrifício imenso. Durante toda a gravidez, teve depressão, e quando deu à luz a menina Marita, ela se suicida. Uma situação muito traumática e dramática. E ela, quando se suicida, ela suicidou dentro da casa de Cláudia e Márcia. Cláudia e Márcia, então, assume a paternidade da criança desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Mas Marita não sabia nada disso, e muito menos Marina, a irmã, sabia que Marita era filha adotiva, era irmã adotiva. Isso, no começo desse século, era uma coisa muito complicada, né? Então, quando Marita termina o primário, com 11 anos, Dona Márcia chama a menina no quarto, sem a presença do pai Cláudio e nem da irmã, e diz a história toda, conta a história toda, que ela não era filha legítima, que era filha de Aracélia, que Aracélia se suicidou, conta a história toda, e foi um choque profundo para Marita. Com 11 anos, a menina entrando na adolescência, um desequilíbrio profundo e um choque profundo para ela, ao saber a lastimável situação em como a mãe morreu, essa história toda, né? E aí, para piorar a história, Marita passa a ser profundamente discriminada por Dona Márcia, a mãe, e por Marina, que até então não sabia que ela não era irmã legítima. Quando sabe, passa a discriminar a menina, fazendo chincana com a menina. Ela é a mãe, desprezando, diminuindo. Ela passa a ser discriminada com 11 anos, entrando na adolescência, numa situação muito difícil, né? E aí acontece um fato interessante, porque Marita fica nessa situação difícil. Os pais não dão acesso a ela a fazer segundo grau, nem faculdade, nem etc, nem nada. E essa menina, com 17 anos, começa a trabalhar numa empresa de venda de bijuterias. Depois de todo o sofrimento, ela se sentia absolutamente sozinha, porque, inclusive, ela busca informações sobre os parentes os pais de Araceli, parentes, não encontra absolutamente ninguém. Ninguém. Ela fica só com o choque de saber que não era filha do casal Cláudio e Márcia, que era adotiva, isso eu conhecia que era um problema, e discriminada pela mãe e pela irmã. Situação muito difícil e tal. E aí, então, ela no trabalho conhece um rapaz que ela, como era só uma carência afetiva muito grande, conhece esse rapaz que vem ser uma luz na vida dela. Esse rapaz começa a se relacionar com ela, começa a namorar, é o primeiro namorado dela, e jura de amor eterno, tarará.
se une muito, ela se apaixona profundamente por ele, ele dá a ideia que está apaixonado também por ela, fala em casamento, diz que aguarda apenas um aumento salarial para casar com ela. E quem é esse rapaz? Gilberto, o filho de Nemésio e Beatriz. Olha aí. E então ela está muito bem, etc. E então soube, através de Gilberto, que a irmã dela, Marina, era contadora da empresa, era contadora do pai dele, do pai da empresa do pai de Gilberto. E riu essa história toda. Até que um dia, Maritas vê, nota a presença de Marina conversando com Gilberto num tom de muita intimidade. E desconfia que ele está se relacionamento com a irmã está se relacionando com o namorado dela própria. É um choque profundo, é um choque profundo. Ela não teve dúvida diante da intimidade dos dois, etc, etc. Foi um choque profundo para ela, muito grande. Ela fica muito triste, chega em casa, vai para o quarto chorando, fica numa situação meio complicada. Mas como se fosse pouco drama, Marita vem cá sozinha chorando, chega o pai do trabalho, e aí, na companhia do obsessor, que é um capítulo interessante para entender, que são dois tipos. A obsessão comum, digamos assim, trivial, é que o obsessor odeia o obsidiado. No caso, deixa eu ligar. No caso da vampirização, a categoria não é essa. O vampiro, ele vampiriza, é uma modalidade de obsessão, ele vampiriza o vampirizado, não porque tem ódio dele, mas porque tem afinidades. Gosta das mesmas coisas, dos mesmos vícios, dos mesmos defeitos, é por aí. E Cláudio, como era um camarada desregrado na área da sexualidade, via nos bordéis, e gostava de álcool, de cigarro, etc. Pronto, era o ideal. Então, André Luiz, que estava na casa do casal Cláudio e Márcia, às pedidas do benfeitor Félix, porque sabia da situação de Marita, e já tinha sofrido essa angústia de saber de que a irmã estaria traindo o namorado, traindo ela com o namorado, entrou em profundo sofrimento. André Luiz estava lá com Pedro Neves, eles dois, assistindo a Marita, vendo o que ela podia fazer. E constataram o fato de que Cláudio estava na sala, na companhia de dois vampiros. E que esses vampiros manipulavam ele, estimularam ele a beber, etc. Ele atendia todas as ordens, porque havia afinidade profunda. As entidades queriam beber, estimulavam ele a beber, e as entidades colavam perispírito, para sentir o prazer do álcool. Eles ficaram muito impressionados com isso. Bom, então, André Luiz e Félix estavam tentando estudar a situação de Marita para tentar fazer um diagnóstico e prestar assistência a eles, quando, na verdade, Cláudio que escuta a menina choramingando lá no quarto e vai até lá. Mas ao invés de ir lá com o papel de pai vai lá para prestar assistência, dar apoio, proteger, dar carinho, dar amor. Esse é o papel de pai. Mas ele não. Ele, no companheiro do vampirizador, foram lá para tentar molestar sexualmente a menina, Marina, a filha adotiva, uma coisa mais dramática. Aí fala que é infeliz, enfim, termina dizendo que deseja ter ela como amante, etc. A menina desesperada, está com trauma da história do namorado que a irmã estava tomando. O trauma de ser órfã. E agora o pai agredindo a menina quando ele cuidar. Ela fica em desespero profundo, é lastimada, é uma situação muito complicada. E André Luiz Impress pede ajuda a Félix, o benfeitor mentor. E na hora, ele induz a menina, a Márcia, a esposa de Cláudio, a vir para casa. Ela está numa festa, mas recebe a mensagem de que alguma coisa podia estar grave acontecendo em casa, e ela vem para casa. Quando ela chega em casa, escuta aquele vozerio, que é exatamente o Cláudio tentando molestar a menina. E quando abre a porta da casa, Cláudio, com medo de ser então descoberto, o crime que estava praticando, ele muda de assunto, aquela história toda, diz uma conversa, inventa uma história para a mulher de que chega em casa e Marita estava sonâmbula, que ela tinha ali sonâmbula. A empregada tinha deixado o gás em casa aberto e ele estava lá no quarto dela tentando abrir a janela, salvar a menina. Essa foi a história, né? Que Dona Márcia engoliu essa história. Marita, que estava com trauma já da história do namorado, com a história da agressão do pai, ela ficou em desespero. Dentro do quarto, não contou nada, ficou lá, não conseguiu de jeito nenhum descansar, repousar. Mas a mãe, quando chegou, a menina estava chorando, não disse uma palavra, a mãe achou que a menina estava dormindo. E foram para a sala, eles precisavam ter uma conversa séria com o Cláudio, foram para Cláudio, marido e mulher, para a sala conversar. E então Márcia conversa com o Cláudio, que está sabendo da história do namoro de Marina com Gilberto, a namorada de Marita, que ele é um bom partido, é um homem rico, etc.
que ele, Cláudio e Márcio, deveriam priorizar a Marina, que é a filha legítima, independentemente de Marita, né? Que ele é é uma pessoa que tem recurso, seria um bom casamento, que Marina seria mais qualificada para casar com ele, afinal de contas era contador, tinha curso superior, falava outras línguas, e Marina escutando essa história toda. Um choque triplo, né, para ela, né? Mas um choque profundo, né? O abandono agora dos pais. E Cláudio, sabendo que a menina estava ouvindo, começa a elogiar a menina, tudo no sentido de reforçar a conquista dele. Ele não desistiu dessa história, de conquistar a menina. Bom, então essas afinidades aqui, mostra esse quadro, mostrando as afinidades aqui de Cláudio com Marita e Marina, os quadros, as entidades, os fios negros aqui do processo obsessivo dramático, né? E aqui, a gente traz aqui uma matriz de imunidade espiritual. Como é que vocês são da imunidade espiritual? Quem está mais propenso ao processo obsessivo, né? Nós sabemos que as criaturas que são equilibradas, são harmonizadas, que fazem leituras edificantes, a prática da caridade, a prática da oração, estão imunes a esse processo. Por isso que Dona Beatriz, esse primeiro quadro aqui, ela é envolta nessa aura de proteção, ela é uma pessoa doente, tem câncer terminal, mas ela tem mente elevada. E por isso ela merece a proteção. Nada na casa dela, adentro do quarto dela, ela tem a proteção dos benfeitores. A luz está ao lado dela, as entidades, porque tudo no mundo é sintonia, gente, tudo. Então, se a sintonia dela é alta, as entidades infelizes não conseguem acessar a sintonia dela. Por isso que ela está protegida, está protegida a qualquer investida das sombras, né? Não obstante a casa dela viver nessa loucura de Sinésio, o marido dela, com relacionamentos, com procedimentos infelizes, também o Gilberto, mas ela está tranquila. Já a Marita e Marina são as filhas do casal Nogueira. Marita é uma menina boa, tem boas intenções, mas a mente, ela não tinha também o culto da oração, nem da prece, nem da religião. Ninguém na casa dela tinha, né? Então, se a menina é boa, mas em profundo desequilíbrio. Desequilíbrio pela orfandade, o trauma, desequilíbrio pelo marido, de ter sido traída pelo namorado que ela tanto ama, e agora do pai que tentou violentá-la sexualmente. Isso foi um trauma para ela. Então, ela está muito vulnerável, né? Quando você vulnera seu pensamento, você não tem a prece que se eleva, você fica vulnerável. Há possibilidade, na verdade, das entidades infelizes colocar o processo que é a obsessão. Obsessão é uma entidade infeliz, vê a sua vulnerabilidade e ataca ali, põe a tomada e vai reforçando exatamente essa situação. Ela em desespero, está muito vulnerável a isso. Já a Marina muito pior, Marina muito pior, porque a Marina era saudável, mas tinha uma mente desequilibrada de futilidades, se relacionava com o patrão, com o namorado da irmã, era uma criatura completamente desequilibrada, ligada a paixões, a dinheiro, só pensava nessas questões. Então, vê que aqui ela está com a aura dela fragilizada. A possibilidade de processo obsessivo é muito violento. Né? Ao contrário de Ana Beatriz, não, e Marita, que havia também essas possibilidades. Feitas as considerações, vamos entrar propriamente no capítulo 13 para ter uma compreensão. E para chegar aqui, aqueles que não estudaram os capítulos de 1 a 12 e tiver interesse, é só entrar, se desejar, no YouTube, no site da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, canal 100, SEN no YouTube, e lá tem todos os capítulos anteriores desse livro, e mais que esse livro. Nós temos mais de 175 vídeos da obra André Luiz, desde o nosso lar. Quem tiver interesse em acompanhar, a gente estuda capítulo a capítulo, com detalhe, que é uma obra tão rica, tão importante, que a gente lê, escute, procura assimilar o máximo possível essa obra, que é maravilhosa. Eu digo sem ter medo de errar, que é um curso avançado de evangelho prático. Então, é muito importante. Mas no capítulo 12, André Luiz fica muito preocupado, porque Cláudio não desiste de jeito nenhum de ter a filha como amante. Ele traça um projeto nefasto, dantesco, terrível, para conseguir esse intento. Tudo em harmonia com o obsessor, com o vampirizador. Então, traça um plano nefasto para resolver, para chegar a esse objetivo. Então, o que é que eles fazem? Com medo, naturalmente, de que a filha fosse contar que tinha sido assediada pelo pai, ele de imediato já procura a esposa, Dona Márcia, e conta uma história fantasiosa, mais uma mentira, uma fantasia, dizendo que, na verdade, não foi bem aquela história do gás. Ele disse aquilo com receio, porque não queria colocar a filha numa situação difícil, mas o que aconteceu foi o contrário. Ele chegou em casa e a menina, que estava sonâmbula, em desequilíbrio, avançou sobre ele, deu beijos lascivos nele, disse palavras de desequilíbrio, desejando ter relações sexuais com o pai, olha uma situação difícil. E que a menina só podia estar passando um problema de saúde, de saúde, estava precisando de um psicólogo, de ajuda,
Disse ele que a mãe podia procurar um psicólogo para ajudar a menina, que ele pagava, se dispôs, inclusive, a pagar uma viagem para a Argentina, para a menina de lazer, junto com a mãe, etc. Essa foi a história. Se preparando, porque a menina certamente ia procurar a mãe para conversar sobre essa situação. Dito e feito. A menina convida a mãe para sair, conta a história toda, a mãe ri da história, está aqui toda a conversa do pai. Tem que ela era realmente sonâmbula, que tinha histórias de sonâmbulo que tinha acontecido com essa natureza, deu completamente discreta a menina, e ficou desesperada e ao mesmo tempo desiludida e ao mesmo tempo revoltada com essa história, que a mãe não deu o menor crédito que ela falou. André Luiz presencia essa história toda, essa conversa da mãe com a filha, da desilusão da menina. Mas Cláudio foi muito além. Fez um projeto muito mais dantesco, muito mentiroso e muito bem arquitetado para conseguir de todo jeito o intento dele, que era possuir a filha sexualmente. E então, convida no banco onde ele se encontra uma pessoa que ele já conhecia, chamada Dona Crescina, que era dona de uma pousada, assim, de encontro de casais. Naquela época a gente tinha motéis, né? E ele já conhecia ela, porque ele era um camarada chegado essas doitadas por aí afora, chama a dona Crescina e diz: Olha, minha filha, eu tenho uma filha que tem um namoro, o namoro está bem encaminhado, eles estão para casar, mas houve um certo desentendimento entre ela e o namorado. E, na verdade, eu acho que eles vão casar, tá tudo bem, não sou a favor. E eles marcaram. Olha, ela mandou um bilhete para o rapaz para se encontrar no seu estabelecimento, hoje à noite, às 8 da noite, para ter uma conversa. Um encontro íntimo e ter uma conversa para chegar aos. E eu não sou contrário que ela vá, não, disse Cláudia, a dona Crescina. Não sou contrário que ela vá, não. Mas, entretanto, eu quero estar lá quando, porque depois conversar com a menina, saber o que está acontecendo e chegar entre as coisas nos eixos. Mas eu queria que você fizesse um favor. Muito importante, disse ele, a dona Cristina. Inclusive, eu vou pagar a senhora por isso. Que a senhora me leve um bilhete que Marita fez. E eu tive acesso a esse bilhete, né? Disse, inclusive, os termos do bilhete que ela vai mandar um bilhete, melhor dizer, que ela fez esse bilhete para se encontrar com o Gilberto hoje à noite, lá, às 8 horas, no seu estabelecimento. Disse, inclusive, os termos do bilhete, etc. E pedi um favor a ela: olha, eu quero que, na verdade, a senhora também leve um bilhete que eu consegui com o Gilberto, marcando, confirmando ela o horário. Eu queria que a senhora fizesse isso, porque será bom, eu quero resolver essa história como pai, quero resolver essa história da melhor maneira possível e tal. Então, Dona Cristina acreditou nessa história, né? Disse: agora, 2 horas da tarde, a senhora encaminha esse bilhete, que foi ele que fez, não foi Marita fez coisa nenhuma, ele fez, entregou o bilhete, entrega a Gilberto. 2 horas entrega esse bilhete a Gilberto. E ele, o pai Cláudio, liga para Gilberto, que nunca teve contato pessoal com ele, tete a tete. Tinha contato porque via a menina namorando, tinha ciúme, seguia eles, etc, etc. E marcou um encontro com Gilberto, e nesse encontro com Gilberto, disse: olha, minha filha está passando um problema sério, Marita, está com um problema de desequilíbrio, etc. Ela, inclusive, estou sabendo que ela mandou um bilhete para você para se encontrar com você hoje à noite, né? Disse os termos do bilhete, palavra por palavra, para o rapaz acreditar nessa história. Mas ela tem desequilíbrio. Eu queria que fizesse um favor. Porque se você for ao encontro com ela hoje à noite, e você que vai acabar o namoro, eu estou sabendo que você está se relacionando com Marina, a outra filha, que tem interesse em casar, abre o jogo todo, né? Se você for lá se encontrar com ela vai ter uma decepção muito grande, vai piorar o quadro de saúde dela. Eu queria que fizesse um bilhete dizendo para ela que vai estar lá no local, no horário certo, às 8 horas. Mas você não vai, não vá. Porque eu quero ir lá às 8 horas para encontrar ela, pegá-la, resgatar ela, para trazer para casa, falar a ela de que ela vai viajar, apresentar a ela a passagem, a viagem, que ela viajar com a mãe, tarará, tarará. Isso é um trauma muito grande, vai piorar na situação. E o rapaz está doido para se livrar da menina, porque desde que soube que ela descobriu o entendimento, o namoro dele, de Gilberto, com a irmã, ele nunca mais o procurou. Ela ficou naquela situação muito difícil, ela ficou numa situação de sofrimento muito grande. E ele doido para se livrar, viu que o pai não estava nem aí, que o pai sabia do namoro dele com as duas, sabia também do namoro de Marina com o pai dele, sabia tudo. A mãe dela também sabia essa história toda. Então, tardou para se livrar do problema, para ele foi bom demais. O que é que ele faz? O bilhete, Dona Crescina entrega o bilhete a Marita, que vai efetivamente às 8 horas, porque quando ela recebe o bilhete, fica feliz da vida, porque então, quando se encontrar o amado, ia tirar a limpo aquela história do namoro com Marina. Essa é a história, para a gente ter a compreensão. E aqui a gente começa o capítulo 13 dizendo assim: torneio Flamengo, ou seja, depois que ele ouviu essa história toda, presenciou esse encontro, tanto com Cressina quanto com
tanto com o namorado da menina, e também com o namorado da menina, e o projeto todo, ele tem esse encontro, como é que foi essa situação toda, André Luiz fica em desespero, fica numa situação muito difícil, né? Quando ele se encontra com o Gilberto, né? Ele presencia todo esse planejamento, André Luiz ficou desesperado, como fazer para evitar que esse fato aconteça, que esse estupro aconteça, que essa violência aconteça imensa. Ele ficou em desespero. Se voltou ao Flamengo, o Flamengo o que é? É a casa dos Nogueira. Muito apreensivo, preocupado, né? Ele disse, olha, eu escutei a conversa com Cristina, a conversa com o Gilberto, de Cláudio, etc., mas eu queria detalhes, detalhes para poder ter mais possibilidade de intervir, né? Eu sei da história por cima, mas não sei detalhes de como isso vai acontecer, né? Então, André Luiz, muito preocupado, mandou uma comunicação telepática, naturalmente, para Félix, o benfeitor de nosso lar, especializado nesse assunto, e também é o mentor daquela família dos Nogueira, porque Félix tem uma afeição gigante pela família Nogueira, são parentes dele em encarnações passadas, né? E ele zela por eles e pediu, inclusive, a ajuda de André Luiz para tentar monitorar aquela situação e evitar algo mais grave, né? Então, mandou comunicação para Félix. Félix dizendo a Félix a situação, que às 8 da noite aquele plano macabro estava para ser implementado. E, como na verdade essa informação foi depois de meio-dia, já no começo da tarde, uma pessoa do nível de Félix, milhões de coisas para fazer numa instituição com a responsabilidade que ele tem. Aí Félix mandou a informação de volta dizendo que não podia vir imediatamente, porque tem um monte de compromisso inadiável, mas viria à noitinha. Se estava marcado o tal encontro às 8 da noite, ele faria um esforço para estar lá na hora certa e tentar fazer o que era possível, né? E aí André Luiz, poxa, não adianta eu procurar a Neves, que a Neves já se desequilibrou lá atrás, quando viu a filha vítima de Nemésio, aquela história toda da traição, vendo o neto envolvido nessa situação, né? Eles, ó, não acho que buscar a Neves agora não vai ajudar. Procurou outros amigos que podiam ajudar ele, no sentido de tentar encontrar um plano para tentar evitar aquela história, não encontrou ninguém de pronto para isso. Ele, bom, não tem jeito, tem que ser eu mesmo que vou então agir para tentar encontrar uma solução, encontrar uma alternativa para que eu pudesse tomar conhecimento de tudo e tentar fazer alguma coisa, né? Aí ele disse, olha, seria uma boa ideia procurar o obsessor, o vampiro, para tentar saber o que está na cabeça dele, como é que a gente podia, se era possível tocar a consciência dele, tentar trabalhar a mente dele, ver se ele conseguia desmontar esse plano diabólico, né? Só, eu lembro que era dois, tá? Quando eu estive lá a primeira vez, tinha dois obsessores, dois vampiros, se utilizando de Cláudio para beberem juntos, né? Mas agora só tinha. Nunca mais tinha visto os dois, só tinha visto um que seguia Cláudio por onde ele foi, para o trabalho do quanto é canto, que tinha uma afinidade profunda com ele, né? Profunda, né? É, Aí ele disse, então, o que é que ele fez? Ele lembrou, André Luiz, das experiências de trabalho dele anterior, de que havia possibilidade de ele modificar o seu perispírito. Porque, na verdade, isso é uma coisa muito simples. Tudo na vida é sintonia. As entidades mais elevadas, mesmo desencarnadas, só quem consegue, não consegue, as entidades abaixo dele não conseguem vê-los, não consegue vê-los. Por quê? Porque a sintonia é diferente. Ele precisaria adensar seu perispírito para poder baixar sua faixa vibratória. Você modificar a compleição do seu perispírito, tornar ele mais adensado, mais robusto, mais infeliz, mais grotesco, mudar as feições, etc., para poder ser visto. Baixar sua faixa vibracional, modificar a compleição do seu perispírito, do seu corpo perispiritual, para ser percebido por ele. E ele lembrou dessa experiência que já tinha acontecido com ele, que aconteceu lá no livro Ação e Reação, onde ele precisou modificar seu perispírito lá para ser visível para o Leonel e Clarindo, está lá no capítulo 8, quem quiser dar uma olhada, com a finalidade de se aproximar dessas entidades infelizes e tentar trabalhar a mente deles, entender a situação como essa. Ele lembrou também que no livro Libertação ele precisou usar do mesmo processo, lá no capítulo 4 de Libertação, que é uma obra interessantíssima, onde ele precisou alterar seu perispírito junto com Gúbio, né? Para poder ser visto naquela cidade, na região de profundas trevas, para ser visto pelas criaturas, com a finalidade de resgatar Gregório, que é uma obra interessante, nós chamamos de Libertação, o filho de Gregório, que é o filho de Dona Matilde, com a ajuda de Gúbio. Ele lembrou como é que era o modus operandi para transformar o seu perispírito. Então, disse ele, foi para a Vila da Praia, um local onde podia ter paz, entrou em preces, pedindo, rogando, meditou,
como seria a composição, a transfiguração dele, do exterior, do perispírito dele. E aí fez todo um trabalho, imaginou como é que seria esse corpo espiritual, pensou, fez prece, orou, né? Se foi, é uma situação dolorosa, é difícil, ele explicou as outras vezes, né? Mas ele conseguiu essa conversão de que ele precisaria. Por quê? Porque ele precisaria chegar até onde estava o vampiro, na casa de Cláudio, para conversar com ele. Ele só seria percebido se mudasse a sua compreensão, a forma de agir, as feições, o tom de voz, até a linguagem mais vulgar, né? Tudo isso ele precisa fazer essa grande engenharia espiritual, digamos assim, para ser percebido pela entidade. E assim fez. E assim ele fez, né? Quando modificou-se, e a coisa era urgente, porque afinal de contas o fato era noite, já era tarde. Então ele foi até o apartamento do Flamengo, na casa de Cláudio, bateu a porta. E quem que atende? A entidade, lógico, né? Porque o espírito batendo na porta, a não ser que seja efeito físico, então o encarnado não percebe, não ouve, mas a turma que são, digamos assim, são instâncias diferentes, são percepções diferentes, os espíritos percebem uns dos outros, né? Então, quem veio atender a porta foi exatamente a entidade feliz, que vampiriza o Cláudio, que veio lá, né? E aí, quando ele abriu a porta, olhou desconfiado para André Luiz, todo desconfiado, olhou de cima para baixo, esquadrinhando. E André Luiz se fez muito humilde, se fez muito humilde, vulgarizou a linguagem para poder se sentir que é um pai, não algum adversário que vem ter alguma satisfação com ele, né? Fez tudo o que pôde para se parecer ser uma criatura rude como ele, né? No mesmo nível, né? Semelhante atitude era indispensável, sim, para obter as informações. Ele precisar chegar até essa entidade para saber o que estava na mente dele. Aí fez tudo, né? E disse: olha, mostrou André Luiz em espírito total desinteresse por qualquer encarnado da casa, porque certo interesse ia despertar. Qualquer interesse. Afinal de contas, a entidade sentiu o dono da casa. E se tivesse algum interesse, ele expulsaria imediatamente. Não, mostrou completo desinteresse. E a conversa que André Luiz teve com a entidade foi exatamente que estava interessado em conversar com aquela outra entidade que, quando a primeira vez André Luiz veio, estavam os dois na casa de Cláudio, bebendo, etc, etc. O outro vampiro, né? E ele diz: olha, certo dia eu estive aqui no prédio, aqui do corredor, e vi vocês dois juntos aqui e tal. E achei que esse rapaz, essa outra entidade, é alguém que eu conheço há muito tempo. Mas eu estava tão, no dia, estava tão apressado a fazer isso, não deu nem para conversar com ele. Mas eu tenho muita impressão, queria muito vê-lo, porque é uma pessoa que eu tenho interesse. Queria muito ter um encontro com ele, tem assuntos particulares com ele, tenho muito interessado. E a entidade ficou, né? Ficou ali, achou uma certa logicidade e procurou informações a respeito dessa situação, etc. Procurou, e André Luiz tentando sensibilizar, ver se ele conseguia abrir alguma brecha para que ele pudesse ter contato com ele e arrancar alguma minúcia do que iria acontecer mais tarde. Mas o camarada, a entidade, foi um político quando ele falou isso, mas depois tocou no ombro dele como queria despachar ele, mandar ele embora, que estava aborrecendo, né? Mas aí André Luiz, olha, ele analisou ele, procurou saber essa história toda, e aí André Luiz disse: olha, assim, aí ele falou: "Ó, não, esse camarada não está aqui, ele não mora aqui", a entidade falou. Ele não mora aqui nessa casa. Eu que moro aqui, mas ele não. Eu, de vez em quando, ele é meu amigo, mas de vez em quando eu recebo aqui na minha casa. De vez em quando eu hospedo ele na minha casa, nessa casa, ele se sente o dono da casa, na outra dimensão da vida. Eu hospedo ele aqui para a gente tomar uns drinks, olha aí. Ou seja, a entidade espiritual se sente o dono da casa e utiliza a casa para encontros do mundo espiritual. Para tomar o drink, mas como é que tomar o drink? Se o drink é material. Não, toma o drink estimulando Cláudia a beber, estimulando, ele capta a ideia, ele bebe e a figura copa no perispírito e sente o prazer do álcool. Olha aí. Não, ele é meu amigo, vem aqui de vez em quando para tomar uns drinks, olha que coisa. Mas não, nesse momento ele não está aqui, etc. Até onde eu sei, ele vive em uma casa em Baía de Pina, ou seja, certamente ele vampiriza uma família em Baía de Pina, não está aqui, e André diz: "Oh, lamento, eu queria tanto falar com ele." Aí André diz: "Bom, tudo bem, eu não está aqui, não tem jeito. Eu queria, ó, como é que você se chama? Como é seu nome? Porventura eu encontro com ele, ou volte aqui, queira perguntar para você como é que é o seu nome, como é que é o seu nome para que eu possa localizá-lo, né? Perguntar desconhecido, etc." Aí ele disse: "Não," ele na hora disse: "Não, meu nome é Ricardo Moreira." Mas se eu chegar aqui e perguntar abaixo, perguntar para o Moreira, todo mundo sabe quem eu sou. Aqui eu sou conhecido,
Ele disse: aqui eu sou estimado no prédio. Ele está dizendo que tem muitos amigos espirituais lá no prédio, tem boas relações, tem as afeições no prédio, tinha muitos amigos aqui. Veja como esse processo é grave. Quer dizer, num prédio daquele, de classe média alta, vários vampiros estavam ali. Veja como esse processo mais comum do que imagina, né? Mais comum do que imagina. Aí, se chegasse a vê-lo, fale com ele. Aí, o André Luiz, então, até ali tá tudo bem, o que ele queria. O objetivo ele tinha de saber o nome, já tinha conseguido uma certa quebrar do gelo inicial. E André Luiz disse. Aí André Luiz, como uma forma de querer adentrar a casa e conversar com ele, disse, rapaz, mas eu queria muito contar com ele, mas hoje eu estou tão cansado, estou deprimido, estou muito cansado. É, eu sei que você aí é o mordomo da casa. Mordomo é uma expressão que se utiliza para que seja a pessoa responsável pelo serviço da casa, é aquela pessoa mais importante da casa. Se você quem comanda a casa, você não poderia me permitir que eu entrasse um pouquinho? Eu estou muito cansado, estou muito deprimido. Por gentileza, nem seja alguns minutinhos só, para que eu possa descansar um pouco, refazer um pouco as forças. E aí, mas nada de um minutinho, é só um pouquinho, só para me acalmar um pouquinho e repousar um pouquinho. Então, uma reviravolta. A entidade da trevosa, quando sentiu que tinha desejo de entrar, e Moreira lançou um olhar fulminante e terrível, como se fosse uma punhalada vibratória nele, jogou um bocado de ódio em cima de André Luiz, né? Ajuntou frases irônicas e gritou. Moreira gritou. Que a casa aqui tinha dono, eu sou dono da casa. Eu sou dono, a casa tem dono. Que é diante do descascado, descascado é uma expressão utilizada nas entidades infelizes, é uma gíria utilizada para especificar o desencarnado, descascados. Junto a uma gíria utilizada nos planos inferiores. Diante dos descascados, disse ele, eu aqui sou o dono, né? É, quem manda aqui sou eu, disse ele. Eu é que sou eu, não tem história de vir ninguém, mas que sou eu. Que para atravessar essa porta, eu tenho que passar por cima de mim, me remover, disse ele. Brabo que só, demais, né? Que você, se quiser, vai dormir na rua, vai descansar na rua. Aqui não, que aqui quem manda sou eu, aqui a casa aqui é minha. E finalizou agressivo. E quem tem você aqui? Quem tem você aqui? Deu fora, vai se catar. Sim, tratou ele com impropérios e se preparou para agredi-lo, inclusive, coloquei para fora da marra, né? André Luiz teve que descer correndo a escada porque ele arregaçou a manga e ia avançar para agredir fisicamente, que há agressões no mundo espiritual, nós sabemos disso, né? E por isso, André Luiz então voltou e fazer o quê? Brigar com ele? Não, o objetivo não era esse, o objetivo era tentar se acercar dele para tentar descobrir na mente, na tela mental dele, os planos, o que era possível fazer. André Luiz então voltou para o mar, onde ele fez a prece, onde houve a modificação do perispírito, entrou em prece profunda, pedindo orientação a Deus, o que ele podia fazer. Aí, bom, já que eu não consegui conversar com o Moreira, adentrar na mente dele, saber informações mais precisas, foi na pensão de Crescino, que ele já tinha ido durante o dia verificar onde a menina ia se encontrar com o rapaz, tentou lá se comunicar com alguém, ver se conseguia algum acesso para tentar colocar alguma ideia de socorro à menina, não teve jeito, foi à loja onde a menina trabalhava, é, é, nada. E aí verificou que, inclusive, a Crescina efetivamente cumpriu o que tinha recebido o dinheiro de Cláudio e foi lá, entregou o bilhete à menina na loja, a Marita, leu o bilhete para a menina como se fosse encaminhado para o rapaz, pelo namorado, e disse, olha, ele disse que você confiasse que ele estaria lá às 8 horas da noite, vai tranquilo. A menina recebeu, exultante, morrendo de saudade, um vazio imenso no coração, uma saudade imensa, e queria passar limpo aquela história, se realmente ele está namorando com a irmã ou não. Aí ficou feliz da vida, né? Ela desejava, estava com o coração opresso, cheio de angústia, de saudade também. E aí André Luiz, depois que viu Crescina entregando o bilhete a Marita, e ela ficou toda feliz, aí que André Luiz se preocupou. Com mais inquieto, mais agitado, mais agoniado o que fazer, né? Ele disse, eu preciso dar um jeito de encontrar alguém que eu possa utilizar essa pessoa para chegar num socorro indireto, para evitar que essa menina vá ou que não se materialize a situação. Aí disse que procurou um amigo, com ligação com o grupo, para ver providência, não encontrou ninguém, não encontrou para socorrer, não teve jeito. Procurou na pensão de Crescina se tem alguém ligada, através da oração da pessoa, podia incutir alguma ideia para evitar o problema, tomar uma atitude, não teve jeito.
Procurou o escritório do banco, não teve jeito, ver se encontrava alguém para segurar o Cláudio no banco, não teve jeito. Foi na loja, foi no banco, foi no apartamento do Flamengo, ver se alguém tinha alguma sintonia para poder colocar na cabeça dessa pessoa para encontrar uma solução, né? Mas não teve jeito, porque todas as pessoas que ele procurou só encontrou futilidades, gente pensando em sexo ou pensando em dinheiro. Não tinha receptividade para uma ideia mais elevada. Não encontrou de jeito nenhum. Todas as pessoas estavam pensando em prazer e lucro, só. Não tinha alguém. Chegou, inclusive, a procurar um dos chefes de marita na loja, tentando incutir a ele a possibilidade da menina ficar fazendo hora extra até mais tarde, com essa questão do serviço. Acho que até o chefe até recebeu a ideia, mas de imediato pensou nas questões salariais, não preocupado com dinheiro, em salariais, em vantagem, e expulsou da mente de André Luiz da mente a ideia, alegando que a menina recebia já bastante dinheiro lá e não tinha interesse em dar um centavo, não achava interessante. E André Luiz ficou esperando. Procurou de todo jeito ajuda e não encontrou. E agora o que fazer? Bom, já estava à noite, começando à noite, e ele, bom, a única coisa que fez, tinha que fazer era procurar o local do encontro, para ele ficar lá em sentinela, ver o que era possível fazer. Não tinha outro jeito. Né? Todas as diligências que ele tentou foram inúteis, não tinha jeito. 7h30, enquanto era às 8, à noite, Cláudio chega. 7h30, chega, todo ansioso e tal. E ele ficou muito impressionado com a preparação de Cláudio. Procurou uma peruca para parecer mais novo, né? Para mostrar a fisionomia, todo sagaz, olhou para o local do encontro, na pensão de Crescina, a pequena distância. Ele, naturalmente, como obsessor, né? Com vampiro, né? Grudado a ele. Mesma proposta, mesmas ideias, tudo animado com a possibilidade e tal. E a Luiz acompanhou os dois, né? Aí ela disse o seguinte: então o Cláudio, na hora, procurou um telefone, olha a providência macabra, todo planejamento minucioso, ainda mais essa. Procurou um telefone num café vizinho à pensão Dona Crescina e ligou para quem? Para o porteiro da pensão, o vigilante porteiro, né? Chamado de Fafá. André ia saber do nome dele, porque durante o dia esteve lá especulando na pensão e já teria conhecido o tal do Fafá, né? E ligou para Fafá. Cláudio ligou para o porteiro, dizendo a ele, muito cordial, tarará, é, que, é, que gostaria muito de falar com ele, era confidencial, não podia falar por telefone, queria encontrá-lo ali fora, cordialmente. Era questão de negócio, agora tinha que ser confidencial, ninguém podia saber. Telefone. E então, Fafá já conhecia a figura de Cláudio, né? Certamente Cláudio já era já era um cliente daquele local, conhecia muito Fafá conhecia ele, né? Cláudio disse, olha, você não vai se arrepender, é negócio, você não vai se arrepender, vem aqui para a gente conversar. E assim fez. Fafá foi até lá, tinha tomado umas, inclusive, eu estava meio pré-embriagado, foi até lá meio excitado com álcool e tal, e foi lá. Encontrou com o Cláudio, chegou lá e botou o vidro no cochicho de hoje, o vidro e Cláudio então disse para ele, olha, eu trouxe aqui você para fazer uma situação, cochichou. Eu quero que você faça para mim uma coisa urgente. Eu quero sua ajuda aqui urgente fazer uma coisa. Que foi? Eu precisava que você eu precisava esclarecer-lhe quanto aos jovens que se reuniriam no 44, que era exatamente no bilhete falava 44 do encontro. Eu precisaria muito disso. Quero esclarecer que esse encontro vai acontecer, o encontro agora de um rapaz e da moça. E demais. A moça é minha filha, disse Sila Fafá, é minha filha, tal. Mas o objetivo aqui, eu venho aqui só para saber quem efetivamente está tentando desencaminhar minha filha, etc. E eu queria sua ajuda. Não vou fazer barulho, não vou escandalizar, não vou fazer escândalo nenhum. Eu quero apenas certificar quem é a figura, quem é a pessoa que vai se encontrar com minha filha. Disse ele ao porteiro, né? Eu quero apenas saber quem é que está desencaminhando minha filha. Olha, a conversa é completamente diferente do que disse lá ao namorado da menina, e completamente do que disse lá a dona Clecina. Completamente diferente, né? Não, eu quero saber, sei que, que ele está aqui tentando desencaminhar a filha, eu quero saber só quem é. É um problema de família, eu quero resolver isso lá. Saber quem é e chamar aqui na responsabilidade, depois, disse ele. Eu quero pedir um favor seu, né? A sua colaboração, disse ele. Aí o Fafá disse compreender a situação, entender que é um problema de família, né? E participou que a menina, esperava, já estava lá. Disse, olha, daqui a pouco, que é 7h30, ela já chegou para esperar o namorado, já está lá.
e disse, Fafá, ela está sozinha. Eu vi através da porta aberta que ela estava sentada na cama, já lendo a revista, esperando o rapaz. E ante as perguntas que se acumularam, o Fafá querendo saber informação, confirmou, aí ele disse, Fafá, só, tenho certeza que é ela, porque eu vi ela conversando com Crescina, a espécie de cafetina, né? Vi ela conversando, quando Crescina entregou o bilhete, ela confirmando que vinha. Eu guardei o nome dela, disse o porteiro. Não é, é Marita, não é isso mesmo? Aí Cláudio ficou todo, eu falei, é isso mesmo. Aí só queria. Aí, olha aqui só a gravidade do que esse pai desequilibrado e louco e criminoso fez. Eu quero que você é o seguinte: quando chegar às 18 horas, você dê um jeito de ir lá no fusível da eletricidade e tire um pouco o fusível, porque que a luz elétrica seja rompida, para ficar no escuro entre 15 e 20 minutos, entre 15 e 15 minutos mais ou menos, que será o suficiente. Para quê? Aí, o papai pergunta, mas por quê? Não, porque isso basta. Meu interesse, na verdade, é entrar de forma que ninguém, nem a dona a dona da pensão, Crescina, nem os hóspedes notem que eu entrei. Eu quero que ninguém me veja, ninguém perceba a minha presença. Mas eu quero lá entrar no escuro, vou ficar num ângulo ao contrário da iluminação pública, o objetivo é ver quem é uma pessoa, ver quem é um rapaz. E assim, identificar quem é um rapaz. Esse é o meu objetivo. Para depois chamar ele a responsabilidade, disse ele. Então, Fafá ficou por ali, eu meio sem embriagado. Ele disse, olha, mas vai dar problema para mim, não, né? Eu disse, não, não vai dar problema para você. Aí Fafá disse, isso é muito sério, isso pode dar problema. Aí, Cláudio disse, não, mas fica bem calado, se tranquilize, né? Que não vai haver problema com polícia, que a preocupação de Fafá era que houvesse alguma confusão. Um escândalo do pai, quando vê se o rapaz queria agredir o rapaz com polícia. Ele disse, não, não se preocupe, isso não vai acontecer, né? E aí, para comprar a adesão do Fafá, do Vigilante, tirou duas notas de 500 cruzeiros na época, 1.000 cruzeiros, e botou na mão do Fafá, né? Para cooptar ele, né? Comprar esse serviço, entre aspas, né? E Fafá ficou meio inquieto, mas recebeu o dinheiro e tal. E disse, olha, o horário, né, são às 8 horas. E não é daqui a 10 minutos, viu? Daqui a 10 minutos, quero que você faça exatamente isso. Eu quero que às 8 horas você tenha com a luz apagada, às 8 em ponto. Não esqueça, Fafá, essa história. 8 horas, já tá, falta 10 minutinhos só para isso acontecer. Olha que coisa grave, né? Separaram os dois, que é o vigilante e Cláudio, né? E quando me perdi em dolorosa conjectura, o André ficou desesperado. Meu Deus, vai já acontecer. Falta 10 minutos para o encontro. O que eu vou fazer? Aí, quando, na verdade, foi surpreso com a presença de Félix, o benfeitor, a conta passou, mas disse que chegaria e chegou. 10 para as 8, chegou Félix. E a André ficou, teve um alívio, né? Aquele benfeitor chegou, se alguém podia fazer alguma coisa era ele, né? E rapidamente ele compreendeu a situação, entendeu toda a gravidade da situação. Sem detença, rumamos para o local. Estava, encontrou com ele na rua, né? Quando eles vão entrando na pensão, as lâmpadas se apagam. Fafá apagou a luz, tirou o fusível, como tinha combinado, e recebeu o dinheiro, suborno de Cláudio para fazer. A luz se apaga. De imediato, né? Quando ele ia entrar na pousada. A Andalice teve a ideia que aquela falta de luz era meio comum, porque ninguém se incomodou muito, não. Os clientes eram acostumados com esse tipo de coisa, né? Acenderam as velas por ali afora e tudo bem. Mas tomamos a direção do local, o quarto onde estava marcado o encontro de Gilberto com Marita, né? Que era meio isolado. Cláudia estava à porta do quarto, no escuro. Enlaçado por quem? Por um apresentador. Os dois excitadíssimos com a possibilidade do que estava a acontecer. Justapostos um ao outro, duplo de sentimentos absolutamente iguais, propósito. Você possui a menina, etc, etc, a filha, né? Ambos emocionados com aquela emoção do desejo profundo, né? É como se fosse, André, como se fosse o caçador que estava em frente à caça que não escaparia, não tinha mais o que fazer. Preparou tudo, armou tudo, armadilha muito bem feita, dali não tinha como escapar. Essa era a sensação que os dois tinham, né? A distância reduzida, notei que os dois, disse André Luiz, se portavam sob o ar das energias balsâmicas de Félix. Você, Félix, o benfeitor, chegou, fez tudo para envolver tanto a Cláudio quanto a entidade do vampiro, ver se ele desistiu, mas ele estava tão determinado que não foi o suficiente. Ele enviou energias balsâmicas e ele está numa situação de desvaio tão violento que
não se aperceber, não se sensibilizar de jeito nenhum. Entretanto, o admirável fenômeno, das emoções que Fred colocou, não, era como se não existisse. Estava tão ligado, disse ele, diante do quadro, disse André Luiz, inquietante, é, o enternecedor, imaginei comigo fitar. A sensação que eu tinha, ele tinha dois lobos humanos ali que estavam partindo para cima da caça. Era a sensação que eu tinha, humanizado. Não aos quais piedoso emissário dos céus, Félix, inutilmente tentava entregar para ele as energias, a inspiração de Jesus, as palavras, mas não houve essa possibilidade. Enrodilhados um ao outro, o vampiro e Cláudio, os dois num charco mental de lascívia, de um desejo brutal, animalizado, né? Com tamanha sofreguidão de Sandra Luiz, que do vulcão com um vulcão de aptidão sexual. Não tinha nenhuma brecha para agir, para tomar uma atitude ali, não tinha o que fazer, de Sandra Luiz, né? Diante da situação. Pela qual se pudesse assimilar uma ideia de elevação, dentro que ela estava ali tentando, mas não era possível. Agressivo, sim, André Luiz, olha só que nível de crime dantesco, de preparação que o pai faz pela filha. Agressivo perfume de cravos me invadiu o olfato. Escrevi, André, quando eu lembro desse cheiro de cravo? Era exatamente o cheiro de cravo que o namorado da minha usava sempre. E ele sentiu, porque foi no encontro onde a conversa de Gilberto com Cláudio, e o rapaz estava usando esse perfume. Até isso ele comprou o perfume para exatamente parecer que era Cláudio, que era exatamente Gilberto. Exatamente o mesmo perfume que Gilberto usava. Conheceram na palestra do Lino, ali, participou da conversa e presenciou tudo. Mas Nogueira foi muito mais ainda. O planejamento ia muito além. Tiveram o cuidado de vir com a roupa igual do rapaz. Em tudo semelhante ao rapaz. A gravata, o nó da gravata, o tamanho, para que ela não desconfiasse nada quando ele entrasse e visse na penumbra, né? Não desconfiasse nada. Perfume, mesma coisa. Nenhuma particularidade foi esquecida por Cláudio. Veja que o nível de planejamento, de malícia, de crueldade, esse coração infeliz estava, né? Naturalmente ajudado pela entidade infeliz, né? Antes que Félix e eu pudesse estudar medidas de contenção, a dupla, que dupla? Cláudio e o vampirizador, avançou quarta dentro, no escuro. Nós, André Luiz e Félix, que podíamos enxergar na escuridade, ele não viu, André Luiz podia, vimos a pobre menina levantar-se. Chegou, sentiu o perfume, roupa, tarará, levantar, sussurrando frase de arrebatadora paixão. Bom dia, meu amor, você chegou, a alegria e tal. De intensa saudade, abrindo ansiosos os braços, sem guardar de si o mínimo resquício de vigilância. Estava ali, marcou o horário, chegou, o perfume, tudo igual, ela imaginou que era ele, sem dúvida nenhuma, né? Acreditando diante do amado, ela que não devia recear, de jeito nenhum. Naquele instante, em todas as suas intenções de Sandra Luiz e em todos os seus nervos, um pensamento só, um apelo de entregar-se. A saudade era imensa, o desejo era imenso que tinha por aquele rapaz, que era apaixonado profundamente. Né? Cláudio e o outro, os dois, um silêncio imenso, não dizer absolutamente nada para ninguém desconfiar, né? Nada pudesse evitar a integração desejada. Nogueira agindo por si e pelo vampiro, atraiu a menina de encontro preto, puxou-a perto e beijou-a convulso. Um beijo lascivo, profundo, né? A menina, em defesa, hipnotizada por aquele próprio reflexo, abandonou-se vencida. E aí aconteceu, infelizmente, o estupro, né? Irmão Félix, tangido por sentimentos, diz André Luiz, que eu não poderia avaliar, deixou o recinto e acompanhei. Eu não queria presenciar aquele ato de tanta violência. Normalmente a espiritualidade dele fazer, ele não presencia os atos sexuais, nem violentos, ele não presencia, né? Intimidade das pessoas. Atingido o degrau externo da porta, benfeitor, disse André Luiz, vi Félix, trânsito, e deteve os olhos fixos ao céu. Quanto a mim, conturbado, disse André Luiz, não me sentia capaz de articular uma prece. A perturbação foi imensa, o choque foi muito violento. Nada pude fazer, disse André Luiz, senão calar-me reverente, perante o agoniado coração paterno. E aqui está revelando que, na verdade, Cláudio era pai, que, na verdade, Félix fora pai de Cláudio na encarnação passada. Por isso o zelo que ele tinha com aquela família, com o filho, tentando encaminhar o filho para a luz, dizendo que lá atrás eles reencarnaram ele, Dona Márcia, aquela turma, graves erros do passado, na mesma seara da sexualidade, vieram com esse propósito, mas
esqueceram tudo, fizeram vida de mercador e estavam incidindo nos mesmos erros, né? Agoniado de coração paterno que vinha das esferas superiores, era um benfeitor de grande elevação espiritual, para desmanchar-se ali em suplício indizível, velando através da oração muda que ele extravasasse agora em grossas lágrimas. Quer dizer, o benfeitor estava ali em profundas lágrimas, sabendo de que o filho, em vez de resolver o problema, de avançar no seu processo de renovação, se engalfinhava num crime dramático e grave. Imagina as consequências disso no futuro, que é sexo e destino. Ele veio para resolver um problema, agravou mais isso. Imagina as consequências, porque, gente, é preciso entender isso. Nossos filhos não são nossas propriedades, são irmãos. Somos todos filhos de Deus. E Deus nos concede a guarda dessas criaturas para cuidarmos, zelarmos, educarmos, amarmos, sermos fraternos, tudo, e ajudar. E se você que tem a responsabilidade de ajudar essa criatura, se você de alguma sorte falha, você vai chorar as consequências do seu filho que foi desditoso e não conseguiu avançar. Mas você fez sua parte, mesmo se você sofre que a responsabilidade das ligações são muito grandes. Agora, imagine se você, além de não ter cumprido sua parte, você for o agressor, o violentador. Imagina as consequências disso para Marita, para Cláudio, na lei do presente, porque, na verdade, se descoberto isso pela lei dos homens, será certamente preso. Estupro de uma filha, isso é muito grave. Gravíssimo, né? Gravíssimo, né? Qualquer pessoa estupra é grave, imagine o pai contra a filha. Muito grave. Imagina as repercussões espirituais disso. Portanto, estava ali o benfeitor, Félix, chorando, desmanchando-se em choro, sabendo do grave compromisso que vai acontecer e do sofrimento do filho. Quem ama sofre, né? É muito grave, né? Em lágrimas profundas. Aí André Luiz faz um apelo imenso para nós que estamos lendo a obra. Um apelo imenso. Eu acho muito importante para a gente entender isso. Homens, lembra que as obras que são escritas é para nós. Uns alertas mostrando as consequências da lei de ação e reação, de nossas infelicidades, de nossos atos infelizes, com o propósito de a gente despertar, nós despertar no encarnado. Vamos ler a obra, para a gente entender e sermos vigilantes para evitar que algo assim grave. Essa é a grande finalidade dessa maravilhosa obra, A Vida do Mundo Espiritual. Cada obra vem nos alertar, por isso que eu digo que é um curso aprofundado de Evangelho Prático, mostra as consequências da falta de vivência do Evangelho e as consequências disso no presente e no futuro. Lei de ação e reação, lei do karma. Por isso que salva sexo e destino, aos desafios do sexo e as consequências vindouras, seja na carne ou fora dela. Né? Então, André Luiz traz esse apelo a nós, emocionantes, homens, irmãos, ainda que não possais viver santamente, como somos santos, se fôssemos, estaríamos aqui. Pode ver santamente, a face dos instintos inferiores que ainda temos. Muitos de nós somos animalizados, ainda cometemos fatos infelizes. Se fôssemos sublimados, não estaríamos aqui. Então, estivemos aqui para reparar. A finalidade da reencarnação é aprender lições que não aprendemos ainda e repacificar com nossos erros do passado. Esse é o grande objetivo. Né? Então, se a gente vem aqui na Terra, precisa melhorar, trabalhar na parte instintiva para transformar em amor, em renovação. Então, afasta os instintos, diz ele, que nos atanasam as almas, animalizadas ainda por duros gravames do passado culposo, era o caso de Cláudio, animalizado, os instintos animalizados. Ele aconselha André Luiz, reduzir, quando pudestes, as quedas de consciência, que as consequências serão dramáticas. Não só para nós, ele está dizendo. Ele vai trazer essa informação. Quando não seja por vós, por nós, para não sofrermos, etc. Não só por nós, mas sofre aquele ciclo que está ao nosso redor. Fazei-o pelos mortos, olha aí. Por quem nos ama, os pais, os irmãos, os filhos, os amigos, estão lá de lá, que zela por nós, nossos amigos espirituais, nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, sofre com nossa derrocada, porque nos amam. Mas, ó, a extinta, animalizada, tal. Quando não ser por vós, nós, fazei-o pelos mortos que vos amam de uma vida mais bela. Estão lá no patamar mais elevado. Não esquece a gente, porque o amor sempre é inquebrantável. Estão lá zelando por nós, ajudando. Como a gente aqui, um ser que ama que vai, faz prece por ele todo dia. Às vezes, além da prece, vem ajudar, intuir, conversar, explicar, lembrar dos compromissos que assumimos, ver se a gente consegue cumprir. Todo dia isso acontece, à noite, etc, etc, etc. Né? Nos nossos encontros, quando dormimos. Quando o André Luiz, conselho a nós, disciplinai-vos em respeito a eles.
os desencarnados que sofrem profundamente com nossos desatinos. Disciplináveis, respeita a eles. Guardiões, anjos da guarda, guardiões, amigos espirituais, invisíveis, que vos estendem as mãos. Nunca, nunca, jamais, em tempo algum, qualquer um de nós, filhos de Deus, por mais graves crimes que cometamos, vai faltar assistência de quem nos ama. Diz André Luiz, não tem nenhum ser infeliz, não tem um mais feliz do que ele que o ajuda, que o ama, que está ali protegendo, que está aconselhando, que está ajudando. Né? Isso que ele está dizendo aqui. Em respeito aos guardiões invisíveis que estendem as mãos, o tempo todo para nos ajudar. Pais e mães, esposas e esposas, filhos e irmãos, amigos e companheiros, que supondes perdidos para sempre. Em muitas ocasiões, vos acompanho de perto. Procuram aconselhar, procuram ajudar, procuram intuir para que você não caia nos desvalos, para você seguir o caminho da luz. Acrescentando-vos, disse ele sobre nós, a alegria, quanto alegre, vem. Quando você atinge uma felicidade, eles vêm para potencializar essa felicidade. Acrescentando a felicidade, a alegria, ou partilhando a dor, nos dá suporte, nos dá coragem, nos dá energia, levantar-nos em nome do Pai. Esses benfeitores, o tempo todo estão conosco. Nunca faltará assistência de Deus, nunca, jamais, em tempo algum. Nunca, jamais. Sempre haverá alguém em nome do Pai a pegar nossa mão e tirar, levantar do chá. Quando ele diz no aconselhamento a cada um de nós, quando estiverdes a ponto de resvalar, de cometer um fato grave, um desatino imenso, nos despenhadeiros da delinquência, do crime, etc., etc., pensai neles. Pensam em vocês, pense neles. Né? Servos-ão generosos indicadores, serão generosos eles, indicando-vos, eles, o caminho da noite das tentações. Ou seja, eles colocarão tudo que estão ao alcance, tudo que estão ao alcance, moverão todas as energias para tentar evitar que essas coisas, esses males aconteçam conosco, nossos protetores, nossos conselheiros, nossos tutores, nossos amigos, nossos anjos da guarda, né? Nossos amigos espirituais. Afeição, aí sabe, eles agem como a afeição das estrelas, que remove as trevas. Mesmo eles querem nos proteger das tentações, as estrelas também removem as trevas, trazendo luz, etc, etc. Esse mesmo papel de proteção, enfim. Continua aconselhando. Vós que sabeis reverenciar as mães e os mestres encanecidos velhinhos na abnegação, que ainda se encontram no mundo. A gente não respeita pai, mãe, irmãos, amigo, avô, alguém que nos ama, não respeita. Compadecemos também, além deles, porque quando faz um mal, comete um ato grave, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa esposa, nossos filhos sofrem. Mas, além deles, tem os que sofrem do lado de lá. Compadecemos deles também, dos mortos transfigurados em afetuosos sirineus, que ajudam sempre. É uma alusão àquele que ajudou a Jesus, Sirineu, que ajudou a Jesus a levar a cruz até o Gólgota. Sirineu significa aquele que ajuda. E nos ajudam, afetuosos sirineus, que nos compartilhem as cruzes das provações merecidas. Eles nos ajudam a suportar, trazendo consolação, trazendo coragem, trazendo força, trazendo energia, proteção. É isso que está dizendo. Continua aconselhando. Em dorido silêncio, ele continua as cruzes das provações merecidas. Por que merecidas? Porque passa pelas provações que passar, avançar, né? As dores fazem parte desse processo. As consequências, provas e expiações dos males que cometemos no passado, né? Em dorido silêncio, eles em silêncio, quando muitas vezes, disse ele, não somos dignos de oscular, de beijar os pés. Ou seja, essas entidades que nos amam vêm da resplandecência celestial para nos ajudar. Não tenho capacidade sequer de beijar os pés diante da nossa inferioridade, da grandeza dele, mas eles vêm. Porque o amor é um sentimento inquebrantável, grandioso, e quem ama, busca. Quem viu a história lá do livro Libertação? Matilde e a mãe amorosa, que há 400 anos lutava para libertar o filho. A Gregório, que mãe, o sentimento, a mãe é um sentimento inquebrantável, nunca se desiste. Diante de Félix, diz André Luiz, diante daquele pai amoroso, aquela entidade grandiosa e elevada, chorando por causa do filho, em pranto amargo, meu coração imperfeito e pobre, disse André Luiz. Passou, então, a recorrer ao Evangelho e conformei-me ao lembrar de Jesus, o mestre, divino mestre, que fora também amigo sensível e carinhoso, ao chorar um dia na terra, ante
Lázaro morto. Vê, as entidades elevadas e equilibradas que amam, sofrem dentro do sofrimento daqueles que amam. Isso que quer dizer isso. Decorridos 20 minutos, esse aconselhamento fantástico, e a coisa está acontecendo lá no quarto, no escuro, a menina está sendo violentada. Decorridos 20 minutos de expectação, a luz já aparece, está programado. A luz aparece e ouviu-se um grito agoniado, em que o espanto e a dor se mesclaram com terrível cena. A menina descobriu, quando ligou a luz, que era o pai que estava estuprando ela. Coisa dramática. Né? Imagina o sofrimento dessa criatura, de adulto que ela já passou, né? Dor terrível. Marita, com a rapidez de uma corça, que é um. Corça é um antílope, né? Corre muito. A rapidez de uma corça dilacerada, saltou a janela. O trauma, a angústia, a dor, a decepção. Ele soltou a janela do quarto e saiu correndo, em sentido oposto, e disparou em desalinho. Desequilibrado, coitado. Correndo em sair dali, se livrar daquela situação, aquele trauma terrível, aquele choque imenso. Antes, porém, que nos fosse possível esboçar qualquer socorro, ou seja, de ele e Félix, e eu encontro a menina para tentar socorrer, ver o que era possível fazer, assistir, etc., alguém chegou na pensão. Quem chegou? Apressadamente. E abordou a porta do quarto, do aposento, espancando com força e fúria. Alguém chegou batendo com toda a força. Quem era? Esse alguém era a Dona Márcia. Quem era a Dona Márcia? A esposa de Nogueira, a esposa de Cláudio Nogueira. Imagine. Nogueira, que estava no quarto, ainda se arrumando, da roupa certamente abaixo, assistido pelo amigo, quem? O vampiro, recompôs-se recompôs sua roupa, enfim, afinal de contas, né? Situação constrangedoríssima. E ao esbarrar com a esposa, fez um risinho ridicularizador, imagine, exclamando mordaz. Era só o que faltava. Você também aqui? Olha aí, essa é a atitude de alguém que tem um mínimo de vergonha, um mínimo de moral, um mínimo de caráter. Dona Márcia, que costumava, aí eu vou explicar porque Márcia foi ali, que costumava entreter-se no pôquer, no jogo de baralho, junto de amigas, não longe da pensão de Crescina, que também ela conhecia, ela também era uma criatura desequilibrada, né? Com quem mantinha relações de amizade, com aquela cafetina, né? Era uma criatura desequilibrada, foram imediatamente informadas por ela, Crescina, quanto à chegada do marido. Por que Crescina estava preocupada, porque não sabia detalhes, que para Crescina a informação é que haveria esse encontro do namorado e da namorada para ser um entendimento, etc, etc, e que ele viria para assistir aquela história toda, né? Era a informação essa, que havia um desentendimento entre os dois, se entender que estavam quase para casar, ia haver um encontro ali, e depois ia levar a menina para casa, enfim. Essa era a ideia, Crescina. Crescina com quem mantinha relações e tal. Aí informou a ela a chegada do marido. Olha, chegou lá. Disse Crescina, eu estou com medo que ela vai encontrar o rapaz lá dentro, ela tinha levado o bilhete para Marita e tinha levado o bilhete para Gilberto. Esse encontro estava com medo que, na verdade, ele e Cláudio brigassem. Isso aí é uma confusão, tanto com o Marita quanto com o Gilberto, esse encontro. Então, era um encontro num local menos aconselhável com a filha, com o rapaz, né? Ficou com medo das consequências, de ficar agressivo e agredir uns outros, com medo das consequências disso. Então, ela, com a chegada do marido, com a observação de que ele, talvez, entrasse em rixa acirrada com os jovens, com Marita e com o namorado, que ela não sabia o propósito de Cláudio, né? O porteiro, receando, Fafá, complicações, avisara a ela, a patroa, quando se sabia. Olha, dona Crescina, estou preocupado que vai acontecer um encontro da namorada, Marita com o namorado, e a senhora já sabe bem disso, que eu vi isso entregando bilhete. E o doutor Cláudio está aí fora. Eu estou com medo que ele vá se ficar nervoso e vá agredir o menino, isso é uma confusão e será muito ruim para todo mundo. Então avisou a patroa. E a patroa, a seu turno, julgando que a moça e Gilberto estivessem reunidos, quando Cláudia entrasse, estivesse se relacionando sexualmente, provavelmente, não hesitaram em invocar a presença de Dona Márcia, a esposa, dizendo, olha, pode acontecer alguma coisa grave, no intuito de conjurar possíveis desastres, pode acontecer uma agressão, pode morrer gente, enfim, essa história. A senhora é bom a senhora ir lá, para saber o que está acontecendo. Olha aí. De alguma sorte também a presença do bem, né? E então a senhora Nogueira, ao chegar inquieta, vira a filha adotiva que debandara pela janela, pular a janela, que vira a filha adotiva que debandava, correndo pulou pela janela,
E topando o marido, levantando as roupas, provavelmente desapontado, saindo a sós. Entendeu? Num relance. Tudo o que se passaram. Até porque Marita tinha dito isso para ela, que o pai estava tentando abusar sexualmente dela. E ela não acreditou, por quê? Porque o marido disse uma história contrária, que ela, sonâmbula, teria agarrado ele, ela estava doente, aquela história toda, tarará, tarará, tarará. E então ela disse, entendendo tudo, entendeu a situação, disse a mulher para o marido, dona Nora, canalha, bradou indignada. Eu não acreditei na menina infeliz quando veio me contar a história. Acreditei em você. Eu que podia ter evitado isso e não acreditei nela. Acreditei em você, canalha. E a voz da recém-chegada assumiu dolorosa inflexão. E aí ela esclareceu tudo. Como é que você não pensou? Tenho comigo todas as papéis de Aracélia, todos os seus bilhetes em que ela dizia, afirmara, que, na verdade, que ela engravidara porque você abusou sexualmente dela. Olha que coisa grave. A mãezinha da menina suicidou. Todos os bilhetes, ela nunca esteve com outro homem, a não ser com você mesmo, que estuprou e fazia, abusava e acontecia. Portanto, Marita era filho legítimo dele, Cláudio. E como é que Cláudio não tinha compreensão? Primeiro, filha, o fato de ser filha adotiva já era gravíssimo. Você agredir sexualmente qualquer pessoa é uma coisa gravíssima. E agredir uma filha adotiva seria gravíssimo. Mas mais, se ele tinha relacionamento com a Araceli e a Araceli engravidou, podia ser a filha dele. Mesmo assim, foi. Veja o nível de loucura, de brutalidade, de animalidade de uma criatura como essa. Aí disse dona Ana Márcia, ela, Aracéia, esteve com. Nunca teve com outro homem, com você mesmo. Você nunca soube da última carta que ela me mandou, em que me entregava a menina, quando ela suicidou, mandou uma carta para ela, dizendo que preferia morrer, suicidar, para que eu fosse feliz. Era esse o problema, que ela não tinha dito quem era o pai, porque se dissesse, ia estragar o casamento da Ana Márcia, com o Cláudio. E ela não queria. Era uma pessoa que tinha dignidade. Foi abusada sexualmente, era uma pessoa pobre, não tinha ninguém, ia desestruturar aquela família. E ela não. Não pensou nela. Pensou na felicidade de Dona Márcia. Então, olha só. E eu que. A última carta que ela entregava à menina, dizendo que preferia morrer para que eu fosse feliz. A memória dessa pobre moça ileal é a única coisa boa que eu tenho no coração, disse ela, chorando aos prantos. O resto você destruiu, Cláudio. Ah, Cláudio, Cláudio. A que baixezas descemos nós. Louco, você ultrajou. Você ultrajou. Você estuprou a sua própria filha. Olha que drama terrível. Eu, quando li, eu tive muita dificuldade de ler esse livro, muita. E quando eu li essa frase, chega lá, aconteceu. Foi muito chocante para mim, muito chocante. Ele apoiou-se cambaleante na porta, como que fulminado por um raio. Dona Márcia, prorrompendo em soluço, em choro, entretanto, de nossa parte, que é André Luiz e o benfeitor Félix, ela forçou a sair, para buscar socorrer a menina, etc, etc, etc. Veja que drama terrível, gente. Veja que drama terrível. E aqui, a gente diz, mas escuta, e por que há uma limitação da espiritualidade maior em intervir no livre-arbítrio das pessoas? Tem aquela velha frase magnífica do Evangelho de Jesus. Bate e a porta se abrir-se usar, né? Você pedir e acharás, procurar e achareis. Se você não procura, amigo. O livre-arbítrio, diz aqui, o limite da intervenção espiritual. O livre-arbítrio é um território sagrado. Não cabe os benfeitores espirituais adentrar e lhe obrigar a nada. Tem que buscar ajuda, mas não lhe obriga. Deus é Pai misericordioso e bom e ajuda, manda os benfeitores, manda o livre-arbítrio, agora ele não lhe obriga a nada. Porque você tem que responder para os seus atos. Qual é o pai? Qual é o pai que diante dos erros do filho não busca corrigi-los? Você tem um livre-arbítrio, você escolhe seus caminhos. Deus não proíbe. Agora você vai responder pelos seus atos. Esse é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é um território sagrado. A intervenção externa só é possível com a permissão interna. Se você faz prece, pede ajuda, aí ajuda vem. Você cria sintonia. Arrependimento, desejo de se livrar, aí a ajuda vem. Mas se você não quer. Então, o direito de escolha, regra 1.
Os espíritos obsessores não são vagabundos acidentais, não. São convidados, escolhidos pela frequência do hospedeiro. Todo mundo, meu amigo, tudo é o quê? Sintonia. Se eu só penso, planejo, vivo no crime, sentimento, na desgraça, na miséria, no pensamento, eu atraio quem? O sintonia? A turma está na mesma faixa. Por isso que quem bebe sempre encontra alguém que quer beber. Quem quer cometer um crime, encontra sempre alguém que quer cometer um crime. Por isso Jesus falava tanto do vigiar e orar. Quando você sentir que alguma coisa não é sua, para evitar que, na verdade, a obsessão aconteça, você entra em prece, você eleva a sua faixa vibracional, você perde o contato com o obsessor. Agora, se a sintonia, aí põe a tomadazinha e o processo acontece. São o quê? São os convidados. Quem está na mesma faixa vibracional. Regra 2, a responsabilidade proporcional. O livre-arbítrio é inviolável. Inviola. Expulsar obsessores de Cláudio seria roubar-lhe a consequência de suas próprias escolhas. Cometeu seus erros, você vai pagar, reparar, para poder aprender. Que você cometeu os erros e não tiver nenhuma consequência, vai corrigir quando? Diz que o pai sempre toda a medida para corrigir o filho, né? E a regra 3 é a lei da afinidade, sintonia, né? A justiça divina cesseia apenas quem ameaça a estabilidade da coletividade. Indivíduo não. Dores e crises são muitas vezes a única medicação permissível para acordar a consciência adormecida, ou seja, a consequência. Você, na verdade, colhe o que planta. Cometeu um erro grave, vai colher para poder aprender, sofrer as consequências disso. Né? E para concluir, a equação do destino, que é importante entender. A energia sexual é sagrada, da perpetuação da espécie, é uma troca divina de amor, de energias, etc., quando é praticado à luz da santidade, como na verdade é. Qual santo é? É uma forma de amor puro, uma troca de energia. Energia é fantástico. Agora, com quem você pratica e a forma como pratica essa frequência de afinidade, você pratica com alguém que ama, está absolutamente afinado. Você pratica com quem não ama, com violência, aí o destino vem, as consequências virão. É um ambiente de karma. Ele vai acolher tudo que você plantou. Não há nenhuma dúvida disso. Né? Então, não existe isolamento no mundo, não existe. Kardec dizia que a gente é mais influenciado pelo espírito que imaginamos, muitas vezes somos guiados por ele, como aqui no caso aqui, de Cláudio e o vampiro. Né? Estamos constantemente compartilhando nossas mentes, simbiose, todos nós somos médios, dizia Kardec, com as inteligências invisíveis que atraímos, sintonia. Eu atraio aqueles que têm um sentimento e um pensamento igual a mim. Planejo, realizar. O sexo como conexão. O sexo é sagrado. O impulso sexual não é apenas biológico, que é uma troca energética, não é muito mais do que isso. É a mais profunda força de enxertia espiritual. Enxerto para o bem, certo? Fluídica. Enxertia fluídica. É uma combinação de fluidos. Como a usamos, o sexo em alinho ou desalinho, dita a topologia de nossa realidade. Se eu pratico bem, se eu amo, teremos frutos maravilhosos de amor, de fraternidade, etc., da procriação e tal. Se eu desalinho, crimes, dores, sofrimentos e angústia e karmas vindouros virão, sem dúvida. Fechando-se, o céu, o inferno e o céu não são localizados geograficamente após a morte, não. Mas a continuidade, a continuação matemática e vibratória das escolhas que fazemos. Nós somos atraídos exatamente aos lugares que estão. Ninguém sai da Terra para um lugar, para outro local, se não passar pelo umbral, porque o umbral fica grudado a nós, mas só fica lá que em sintonia. Quer dizer, entendeu? Que é o ambiente. Então, nós somos atraídos para um lugar compatível no estágio. Como penso, como sinto, ou são meus parceiros, pensam a mesma coisa, mesmo prazeres, mesmo desejo. Se eu sou uma criatura iluminada, passo daquele ambiente do umbral e vou embora, para o local onde está a minha sintonia, meus sentimentos, meus desejos, as minhas realizações. Com o quê? Com capital. O capital que eu tenho é aquele que a taça não come, ferro não corrói, dizia Jesus, que é exatamente o alimento espiritual, o que eu granjei do bem que eu fiz. Essa é a história. Então, aqui a gente encerra esse capítulo muito interessante, doloroso, mas muito interessante, que abre na nossa cabeça uma série de interrogações e o vigiar e orar que a gente tem que ter. Muito doloroso, mas ver como a humanidade ainda é. Pedindo que Deus ilumine e abençoe cada um de nós. Se alguma dúvida tiver, estamos aqui para responder, tem nossas possibilidades. Se não, convidar vocês a estarmos juntos de novo na próxima quarta-feira, quando nós estudamos essa obra maravilhosa. Que Deus nos dê uma semana de muita luz, de muita paz, de muita fraternidade. Até lá, se Deus quiser. Ótima semana.